Então, boa tarde, gente. Boa tarde a todos vocês. É o nosso segundo encontro. Hoje nós vamos falar sobre governança global do clima. Eu inverti com a professora Maria João Rolim. Ontem nós tivemos a professora Maria João e ela teve um problema de agenda, mas ontem ela falou sobre regulação. Hoje eu vou trazer um cenário global para vocês, dos problemas que nós temos em relação ao clima, por que a gente fala hoje tanto de mudanças climáticas, o pico que nós tivemos na época da pandemia, então com 4 anos aí de defasagem, tínhamos alguns ambientalistas e cientistas que gritavam ao vento, né, mas não tinham aí o protagonismo nas páginas dos jornais, e hoje a gente vê esse tema tão lastrado e muitas vezes mal informado. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vamos também fazer uma referência à transição energética, que esse é o meu tema, né, meu tema de estudo, meu tema de paixão, e eu vou mostrar para vocês como é que é essa interligação, tá bom? As imagens que eu trago aqui para vocês, obviamente, nós estamos falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que todo um caminho de governança global se chegou em 2015 a esse compêndio de informações e de problemas. Então, como nós vamos enfrentar esses problemas globais, eles começaram a ser compilados nessas caixinhas. E também, anualmente, nós temos os encontros das conferências das partes, né, que são as COPs todos os anos, e eu estive na a COP 26 em 21, a COP do Egito, que é a COP 27, estarei no Azerbaijão e estive também em Dubai o ano passado. Então eu venho acompanhando o desenvolvimento dessas negociações, dos fundos que estão sendo criados. Eu quero falar um pouquinho para vocês também sobre isso. Falando um pouquinho da minha biografia aqui resumida, sou advogada. Esse mês de setembro estou fazendo 30 anos como OAB, né, com a carteirinha da OAB. Então, aniversário eu tenho que me presentear, né, gente, porque é um feito mesmo, né? E sou consultora, pesquisadora, sou professora. Hoje eu também sou diretora aqui, eu sou coordenadora geral desse Centro de Pesquisas em Políticas Públicas. Fiz o meu doutorado aqui no Mackenzie e é uma casa muito acolhedora, que traz muitas oportunidades. Por isso eu também tive a oportunidade e o convite para fazer o período de pesquisa do Visiting Scholar, né? Esse período de pesquisa na Universidade de Colômbia. Então, quem quiser depois fazer estudos fora, podem conversar comigo, porque eu estive 2 vezes em 2 Ivy Leagues. Primeiro no LLM, que eu depois renovei no mestrado, como mestrado, na Cornell University, e depois em Colômbia, e aí é uma experiência também incrível, posso compartilhar com vocês para ajudá-los nesse percurso, tá bom? Sou de Brasília, fiz minha graduação na UNB e depois o MBA na FGV. Nós estamos então aqui na segunda aula e a gente vai então começar nesse período histórico, né, como tudo começou, onde nós estamos agora. Vamos falar um pouquinho sobre os normativos e as soluções que existem, os instrumentos jurídicos e regulatórios que existem. Voltando aqui, eu queria só chamar a atenção para vocês para esse livro que eu organizei com a professora Maria João Rolim, que vocês conheceram ontem. Eu não sei se ela chegou a falar sobre isso. O nome do livro é Caminhos Jurídicos e Regulatórios para a Descarbonização no Brasil. Então, vamos lá, né, gente? Nós estamos agora no século XIX. Então, assim, a humanidade, ela passa tantos séculos, basicamente vivendo à base de lenha, né? Então, assim, como é que era a forma de aquecer, a forma de utilizar a energia? Era basicamente a lenha. E depois nós temos o desenvolvimento, primeiro do carvão e depois do petróleo, e as variáveis do petróleo, as fontes fósseis que vêm do petróleo. Quais são as principais fontes do petróleo? Gasolina, gente, o que mais? Diesel, né? Não é isso? Então, essas fontes fósseis, elas são principalmente petróleo, gás natural. O petróleo, dessas modais, nós temos principalmente gasolina e o diesel. A gente vai falar um pouquinho sobre isso para a gente perceber o tanto
que elas são carbonizadas, né? Então são cheias de carbono e quanto isso contamina também. Todos nós podemos chegar aqui à conclusão que essas invenções, elas tiveram um impacto sobre a história do homem muito forte, não é verdade? Né? Então, assim, o modo de viver mudou. E todo o conforto, a afluência que surgiu, é uma afluência que ninguém está afim de abrir mão, né? Então, quem é que não quer andar de avião? Quem é que não quer usar os chips? Quem é que não quer o conforto, né, dessa sala aqui, onde a gente tem toda essa tecnologia, a energia? Como é que a gente não vai querer se aquecer? Como é que a gente não quer se comunicar? Imagine, né? Todos nós queremos ter acesso a essa afluência. E essa afluência, ela traz vários problemas também. Porque se nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas, será que o planeta comporta 8 bilhões de pessoas tendo acesso a todo esse conforto energético, tá? Então, é uma coisa para a gente pensar também. Queria que vocês pensassem e meditassem um pouquinho sobre essas imagens aqui. Provavelmente vocês já viram essa imagem de Xangai em 1990. E nós estamos aqui num curto espaço de 20 anos com uma grande transformação nesse jeito de viver. Não é verdade? É uma grande transformação em que você hoje percebe que as pessoas querem ir para as cidades e nas cidades ter acesso à luz, à energia, à internet, ao fogão, à geladeira e tudo mais que antes não tinham acesso, né? Então, se isso está acontecendo na China, também está acontecendo em outros lugares do mundo, às vezes numa velocidade muito menor, tá? Mas o impacto, gente, que nós temos sobre a Terra é esse. E isso é, de fato, muito doloroso. Nós estamos com os ecossistemas muito em desarmonia e nós precisamos ter uma intervenção sobre isso. A grande intervenção, o grande modo de fazer uma intervenção é por meio das políticas públicas. E hoje vocês estão sendo aqui muito bem-vindos nesse centro de pensamento de políticas públicas, onde nós podemos pensar soluções para o país. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: mudanças climáticas, isso aí é uma realidade? Ou a gente vai entrar num grupo negacionista que está cada vez menor? É ou não é, gente? É uma realidade. E essas imagens que eu estou passando para vocês são imagens de uma semana atrás. No período de uma semana, nós tivemos catástrofes em vários lugares do mundo. Eu não estou querendo ser alarmista, eu estou mostrando para vocês uma realidade. Tivemos, claro, né, todos nós sabemos, há pouco tempo, há cerca de 2 meses, uma grande catástrofe há 3 meses, né, no Rio Grande do Sul, estamos sentindo até hoje. A reconstrução de todo um estado. Mas enquanto estava acontecendo no Rio Grande do Sul, estava acontecendo em cidades na Europa que nunca tinha sido imaginado. E ontem nós tivemos na Arábia Saudita 56 graus à meia-noite. Meia-noite, 56 graus. Então vejam que alguma coisa precisa ser feita, verdade? A natureza está gritando e a gente precisa gritar junto e trazer essas soluções. A dificuldade é que a gente precisa colocar governos locais, governos federais, subnacionais e federais e os planos globais de discussão, todos na mesma página e na mesma velocidade. Estive numa palestra, a professora Cláudia estava lá, e lá nós estávamos discutindo justamente a questão da velocidade das soluções. Existem soluções? Sim, mas qual vai ser a velocidade que a gente vai implantar essas soluções, né? Aqui essa imagem está mostrando qual é essa perturbação antropogênica que está acontecendo na Terra. Então, veja só, o que nós estamos percebendo é que nós temos hoje uma atuação humana sobre o planeta. Não é mais só uma mudança climática, né? Um asteroide que veio de fora. Não, é o impacto da atuação humana sobre a Terra. Então, como que nós podemos, então,
a atuar, né? E isso vem para os mares, vem para os veios d'água. Nós acabamos utilizando também grandes reservas geológicas quando nós estamos usando e falando sobre a indústria fóssil. Isso traz abalos sísmicos, então contaminação também nesses veios d'água. Então, como que nós vamos resolver isso? Um outro problema, e essa imagem aqui vocês vão facilmente encontrar na internet, é que é normal que a radiação solar entre e ela saia e uma parte fica, justamente para aquecer a Terra. Mas quando você começa a emitir mais gases de efeito estufa, a saída é mais vagarosa, é menor e fica mais, a Terra retém mais calor, fica mais calor na Terra. E com isso, nós passamos a ter um desequilíbrio. E a gente está falando aqui, gente, de um grau médio que comprovadamente nós já chegamos, né? Estamos agora caminhando nos próximos anos para 1,5 grau, e antes de 2100, que se imaginava chegar em 2 graus de aquecimento, nós já devemos chegar nesses 2 graus de aquecimento. Então, o que fazer se com 1 grau a gente já está tendo esse desequilíbrio? É inegável que alguma coisa precisa ser feita. E olha, gente, tudo que eu estou falando para vocês não é nem sobre o aspecto ambiental apenas. Eu só estou introduzindo o aspecto ambiental. O meu campo de estudo e a minha grande preocupação é também com os efeitos econômicos. E principalmente com os efeitos econômicos. Porque eu quero gerar riqueza para o meu país e quero também que a minha população tenha mais afluência, de uma forma positiva. Então, isso que a gente vai perceber, espero eu, né, que com essa aula a gente consiga ter essa provocação de perceber que existem soluções que trazem maior conforto, trazem riqueza e diminuem o impacto sobre a Terra. Um outro problema é que com o aquecimento global, nós temos aí mais evaporação de água. Por isso a gente está vendo também muitas chuvas em alguns locais da Terra. Por conta dos ventos que levam para algumas regiões mais chuva, mais ventos, mais chuva, e a gente passa então a ter esse problema. Vamos falar de um vilão que não é um problema nosso. A gente não tem um grande uso de carvão na nossa matriz. A gente vai ver a matriz, daqui a pouquinho vou mostrar aquele gráfico de pizza, e a gente vai ver que quase não temos a utilização de carvão no Brasil como temos em outros lugares, em outros países. O fato dos outros países usarem é um problema para a gente, sim, porque nós sabemos que essas questões ambientais e climáticas, elas não têm fronteiras, claro, né? Então, são problemas transfronteiriços. E o que está acontecendo lá fora, são imagens também dos Estados Unidos e da China, isso impacta para a gente, mas é um problema que eles vão ter que resolver e precisam, então, trazer essa solução. A China tem uma produção de carvão entre 50% e 60%, os números da China não são tão confiáveis assim, né, gente? Então, a Índia, 12%, Indonésia, 7%, Estados Unidos, 6%. Tem um gráfico que eu não sei se eu coloquei aqui para vocês, mas é muito interessante, porque nos Estados Unidos, até os anos 1980, mais ou menos, era uma grande utilização de carvão, era praticamente a principal fonte, mas o gás natural ele cresce e substitui o carvão rapidamente com a utilização de uma tecnologia de fracking. Nossa aula não é sobre tecnologia, mas eu amo dar aula de tecnologia, porque a gente vê o impacto tecnológico, como transforma uma economia. Então, lá pela virada do milênio, os Estados Unidos já estavam utilizando muito menos carvão. Por isso que esse número aqui ele é mais baixo em termos de produção. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ver que você precisa, para cada tonelada de carvão extraído, você vai precisar de 3.000 galões de água. E aí você está falando da extração, do transporte, do armazenamento, do processo e depois do disposal, né? do resíduo dessa extração, né? O resíduo que retira ali, né? Do que sobra. Então, nesse total aqui, ao ano, são 75 trilhões de galões
de água para produzir o carvão. Olha quanta água que é utilizada. Isso não é diferente também, gente, no gás natural. É porque eu não estou trazendo esse exemplo aqui. Mas no gás natural, a extração pelo fracking, que eu estava colocando para vocês, é injetar água para que o gás suba. E é uma água limpa, uma água boa, só que depois ela não pode mais ser utilizada. Então, esse processo também traz um grande desequilíbrio ecológico. Aqui, esse gráfico é interessante porque mostra os principais emissores por ano. Nós temos aqui a China ultrapassando na virada do milênio. Quem é mais velho aqui, como eu, vai saber que toda a produção da China, né, ela cresce ali no final de 1980, 1990. Então, no anos 2000, todo mundo já estava transferindo a sua produção, as multinacionais mandando para a China para fazer a produção. E aí, olha como é que você passa a ter uma China como a grande emissora no mundo, depois Estados Unidos, a União Europeia e a Índia já aparecendo aqui. Mas, gente, a situação no Brasil, a gente não é inocente não, tá? A gente também tem problemas aqui sérios, problemas de desmatamento, problemas de queimadas, né? Estamos aqui no estado de São Paulo, vimos o que aconteceu. Pantanal estava mais longe, a gente só ficava ouvindo aí semanas e semanas, ouvindo o problema no Pantanal, mas estava lá, né? De repente o problema apareceu aqui. Então, as queimadas e queimadas criminosas que acontecem também no norte todos os anos. E eu estou trazendo para vocês aqui a questão do Mato Piba, porque o Brasil hoje é o sexto maior emissor de gás de efeito estufa. A Amazônia, recentemente, teve uma queda de desmatamento, mas a gente já percebe isso, né? Quando cai o desmatamento na Amazônia, sobe no cerrado. Então, existe uma frase entre os ambientalistas, né, que o preço da Amazônia em pé é o cerrado. E isso é de uma tristeza muito grande, porque eu sou do Cerrado, né? Eu sou de Brasília. E a gente, criado ali em Goiás, né? Então vendo a riqueza. Gente, Brasília fica 4 meses sem chuva, naturalmente, faz parte do bioma. Mas quando a chuva chega, ela vem forte, violenta, né? O renascimento da natureza, as folhas brotando, é tudo muito rápido, é lindo de ver. Mas quando você desmata, você passa a entrar num processo de desertificação, sabe? Então, é uma coisa extremamente complicada. A Mato Piba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a região de cerrado desses estados, tem hoje sofrido, e não é tanto só por conta da agricultura, é também por conta da pecuária e outras questões também. Então, existem soluções? Sim, existem hoje protocolos para você ter a produção de carne, produção agrícola, sem desmatamento, numa área menor. Então, protocolos de você também fazer a criação de gado junto com floresta. Existem vários protocolos da Embrapa, de outros órgãos, e a gente consegue, por meio de políticas públicas, exigir que esses protocolos sejam adotados, de forma que a gente possa evitar essa situação. Um outro ponto que eu quero provocar vocês é em relação à pobreza e justiça energética. Existe uma relação muito forte da pobreza e da injustiça, né? Que seria uma necessidade de justiça energética. Enquanto aqui a gente está usando muito, muitas pessoas não estão usando. Não é tanto o caso do Brasil, a não ser em alguns municípios, mas na África isso é uma questão muito forte de meninas que não podem ir para a escola porque tem que buscar lenha. E bastava uma placa solar para resolver esse problema e você ter o aquecimento, ter energia em casa. Então, vejam, ou um biodigestor para você produzir um biogás e você também ter uma fonte de energia em casa. E são soluções muito fáceis, muito baratas, e que a gente percebe logo essa questão da injustiça, né? Alguns pontos tendo e outros não. Também mostrando para vocês que, apesar de tudo que a gente está já sabendo, né, em termos de ciências, nós
percebemos que continuamos aumentando o ritmo de emissões no mundo. Tivemos os choques de petróleo nos anos 70, depois da dissolução da União Soviética, alguns marcos históricos aqui para vocês verem, né? A crise financeira em 2008, 2010, a Covid, olha aqui. A questão mesmo da pandemia foi muito rápido, a queda foi muito rápida, mas a volta também foi muito rápida. Porque as políticas econômicas, os choques econômicos, os subsídios para que a economia voltasse, fizeram que as emissões também subissem também rapidamente. Então, a gente continua nesse ritmo ascendente, tá? Mostrando também que a temperatura média continua ascendente e mostrando aqui que os compromissos mundiais das nações, os NDCs, que são depositados, né, periodicamente junto à ONU, esses compromissos dos países não estão sendo suficientes para que a gente possa chegar nessa linha aqui. Então, veja só, hoje nós estamos aqui, ó, nessa rota de um aumento de 2,2 graus a 3,5 graus. Essa é a rota que nós estamos. Mas os normativos deveriam exigir uma diminuição para que a gente chegasse aqui. Nós estamos fora dessa rota ainda, para a gente poder chegar a 1,5. Vocês sabem muito bem, né, que o Acordo de Paris ele vai falar que a gente mantém abaixo de 2 graus, mas preferencialmente um aquecimento de até 1,5 graus. Nós estamos aqui, ó, tá? Então, esse aqui é dos últimos relatórios do IPCC. O planeta comporta isso, gente? Claro que não. E a gente já percebe também um efeito nos mercados globais em relação a esse aquecimento, a essas mudanças climáticas. Outra provocação que eu quero fazer para vocês é mostrar a assimetria em relação ao resto do mundo. Tem gente que está gastando mais reserva de carbono. Tem gente que está aquecendo mais o planeta do que outros. Ou seja, 46%, olha aqui, ó, os 3 maiores emitentes de gases do efeito estufa produzem 16 vezes mais o valor das emissões dos 100 países que menos emitem. Entenderam isso? Olha lá. Todos esses países aqui, China, Estados Unidos, União Europeia, eles estão emitindo 46% dos gases de efeito estufa do mundo inteiro. Então, é um grupo que está aquecendo 16 vezes mais do que os 100 países que menos emitem. Estamos percebendo uma assimetria muito acentuada. Eu gosto dessa figura aqui que eu criei, gente, mas por quê? Porque a gente vai percebendo o que eles estão fazendo, né? Ó, a China, a gente fica com aquela cara ali que a gente não sabe muito bem o que ele, né, vai fazer ou o que ele não está fazendo. Mas os números comprovam que eles continuam utilizando muito carvão, apesar de que eles têm tido maior crescimento e investimento em renováveis do mundo. Hoje a China é a que mais tem investimento em renováveis, mas tem um problema que eu levantei para quem estava aqui ontem. A China hoje concentra a produção da tecnologia ou dos equipamentos para as energias renováveis. E isso é um problema, porque a hora que eles quiserem subir o preço, vai trazer um prejuízo para todo mundo. E os metais críticos, todos os minerais críticos que são necessários para algumas das renováveis, o Brasil tem uma grande concentração desses minerais, mas não produz os equipamentos. Quem está produzindo é a China, então nós exportamos para a China. E isso também traz um desequilíbrio muito grande, né? Os Estados Unidos, com graves problemas internos, eles estão ali de costas para o mundo, não é verdade? Né, estão ali com questões políticas muito graves internamente e econômicas também, vocês estão vendo a grande oscilação aí de dólar. O Putin também com seus problemas, né, e vejam, hoje 40% do PIB da Rússia depende do petróleo. Eles não estão muito satisfeitos com uma mudança tecnológica das renováveis, tá?
e o Brexit também, que trouxe um grande desequilíbrio também para a Europa. Queria passar para vocês que existem, então, esses compromissos de diminuição rápida das emissões de gases de efeito estufa. Existem vários fundos e compromissos que são desenvolvidos nas conferências das partes e algumas rotas também. Aqui nós estamos falando de bioeletrificação, das novas tecnologias energéticas, aposentadoria de fontes fósseis, como a professora Maria João disse ontem. Nós não acreditamos que isso vai zerar o jogo. De alguma forma, gente, a gente ainda precisa do petróleo e, claro, para alguns equipamentos, até para a produção de seringas e tantos equipamentos de uso hospitalar, por exemplo, né? Então, o plástico ele ainda é necessário, né? Os polímeros são necessários, mas eles não são necessários para o dia a dia, né? Se eu estivesse servindo vocês aqui com lunchbox, né, de plástico, você fosse professora, mas que hipocrisia. Mas eu estou aqui servindo vocês com a água, né? De uso único. Então, esse plástico de uso único, lembra que eu até fiz um comentário, né? Isso nos incomoda e tem que nos incomodar, gente. Né? Você pegar esse plástico e você dá um gole, né? Usa ali um pouquinho e joga fora. Existem formas de substituição hoje e a gente precisa fazer com que essa substituição seja economicamente viável e rápida. E isso a gente também vai conseguir por meio das mudanças das políticas públicas. Existem grupos que fazem uma grande pressão para que essa mudança não aconteça. E a gente tem que fazer com que os nossos grupos, a sociedade civil, tenham uma força maior para conter as empresas, né, que hoje têm dominado esses mercados. Então, continuando aqui, outras formas, sequestro e armazenamento de carbono, tem o CCS, CCUS, um tema que nós estamos discutindo, estudando hoje com a Agência Nacional do Petróleo. O nosso centro de pesquisa tem um convênio, um acordo de cooperação técnica com a ANP e a agência hoje vai ser provavelmente, a legislação assim o diz, vai ser a reguladora desse novo mercado, o mercado que está nascendo, que está surgindo e que vai então trazer esses grandes chaminés e tecnologias para o sequestro de carbono. Os mercados de carbono também, uma grande discussão hoje no Brasil. Os Estados Unidos também não têm, eles têm mercados regionais de carbono. Nós temos aqui um mercado voluntário, mas o regulado nós ainda não temos, mas é uma grande ferramenta, eficiência energética, infraestrutura e logística, nós temos estudado aqui, investimento em pesquisa, fontes de financiamento. São os grandes temas hoje quando a gente vai tratar dessa questão das mudanças climáticas. O certo é que hoje nós sabemos que precisamos descarbonizar. Então, tecnicamente, o que vem ser a descarbonização da economia? Reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, dos gases todos, gente, os mais importantes, gás carbônico, né, o gás carbônico e o metano, tá? São os dois grandes gases que impactam o nosso meio ambiente. Abandonar práticas de intensidade de carbono, processos, nos nossos processos econômicos. E também os países precisam migrar para um sistema econômico destrutivo para um outro com maior eficiência, uma eficiência energética, com baixa poluição ambiental, baixas emissões de carbono. Os dois mecanismos desenvolvidos hoje no sistema global, dentro das conferências das partes, a cada ano a gente vai aprimorando esses conceitos. Os dois mecanismos são esses, adaptação e mitigação. Então, hoje, quando a gente vai falar do impacto do que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós vamos estar falando de instrumentos que nós temos que colocar em prática para uma adaptação. O fato é, outras enchentes irão acontecer. Então, como a gente pode, quais são os instrumentos, equipamentos, tecnologias que nós temos disponíveis para a gente se adaptar ao que não tem mais jeito, né? Vai acontecer. Então, nós precisamos ter barragens melhores, nós precisamos ter algumas estruturas que funcionem como esponja para reter essa água. Então, como a gente vai se adaptar àquilo que não tem como mudar? Agora, a mitigação é, de fato, mitigar a intervenção humana e mudar também a forma, incentivar que outras formas
sejam adotadas e mitigar, diminuir esses impactos. Então, a gente aumenta os sumidouros de gases de efeito estufa, a gente produz armazenamento melhor e a gente, então, também desenvolve novas técnicas para que a gente passe a desenvolver a nossa economia com menos impacto ambiental. Então, adaptação e mitigação. Como é que está funcionando, então, a descarbonização no Brasil? Daqui a pouco eu vou dar uma pausa, aí vocês também fazem as suas perguntas, tá? E a gente continua. Nós estamos aqui, gente, principalmente com reversão do desmatamento. Esse é o problema que nós temos que fazer. Temos uma boa política, não vai dar para a gente falar aqui sobre o RED+, sobre a nova lei das florestas, mas existe, então, existe ali todo um marco regulatório, um arcabouço legal que protege mesmo as nossas florestas, tá? Que a gente tem ali boas reservas. Mas o problema é o enforcement, é como você vai exigir que essa normativa seja utilizada, cumprida, que ela realmente entre em vigor. Então, como é que está sendo as formas de coerção para que aquele que descumpre a lei realmente seja punido ou que resolva tomar uma nova medida? Então, a questão do desmatamento é um grande problema no Brasil. E uma outra solução que nós temos é o da transição energética, que, como a professora Maria João estava dizendo ontem, nós já partimos aqui de um espaço que é melhor do que o restante do mundo. Mas, de qualquer forma, nós ainda temos muito para melhorar. 54% da nossa matriz ainda é fóssil. Então, nós temos aí espaço para fazer essa transição energética. Mais do que isso, nós temos hoje, dentro da nossa economia, espaço para produzir modais energéticas limpas para exportação. O mundo precisa de nós. Então, nós podemos utilizar esse mercado, essa necessidade e fazer com que a gente tenha ganhos econômicos em relação a isso. Porque nós estamos precisando de mais cérebros pensando essas soluções e implantando elas. Dentro da transição energética, nós vamos destacar aqui a eficiência energética. Temos ainda muito desperdício, né? Lâmpadas velhas, eletrodomésticos, né? Que também precisam ser modernizados. Todo o ciclo produtivo industrial, que muitas vezes utiliza muito diesel ou gasolina, então a gente precisa também fazer essas modificações. A redução das emissões associadas à geração da energia, a produção energética, gente, gera consumo energético, né? E às vezes o consumo energético é de uma energia fóssil. Então, a gente também tem que rever essa produção. E a transição para fontes de energia renovável e de baixo carbono. Então, vamos falar um pouquinho sobre a transição energética, porque eu acho que esse aqui é um tipo de transporte que todo mundo gostaria de ver, né? Não sei se vocês já viram uma imagem, uma foto, em que mostra vários carros. Então, como é que você vai colocar 40 pessoas em carros? Então, quantos carros você precisa, né, para você colocar 40 pessoas? E depois, como é que você vai colocar num ônibus, né? Então, no ônibus você consegue comportar e aí você tem menos espaço, menos utilização energética. Agora, num trem, você consegue colocar 400 pessoas, né? Então, ajuda muito e a utilização também do combustível que você vai colocar na fonte energética, ela pode ser muito mais eficiente. A evolução do setor energético no Brasil e no mundo, a transição energética como caminho para a descarbonização. Queria falar para vocês que quando... bom, vamos pensar um pouquinho o que vem a ser transição energética, né, para todo mundo ficar na mesma página. Depois eu vou chegar nesse ponto. A transição energética é o processo de profundas mudanças para a adequação das estruturas de produção e consumo em um novo modelo de baixa emissão de carbono. Se eu estou produzindo algum combustível a carvão, é porque tem quem compre. Porque a hora que a gente falar assim, não, acho que entre carvão e a energia, a eletrificação aqui que vem da solar, eu vou comprar da solar, o pessoal do carvão fala assim, isso aqui não está dando mais dinheiro, acho que eu vou fazer uma outra usina, né? Vou fazer uma usina de biometano, alguma coisa que seja limpa, porque eu acho que é isso que o consumidor está pedindo. E o consumidor aqui é principalmente, gente, a indústria. E a indústria, ela precisa perceber que o produto dela tem que estar adequado ao consumidor.
o consumidor ele vai influenciar essa tomada de decisão da indústria. Então, a gente precisa fazer esse assunto conhecido para que as decisões sejam mais viáveis, né, para o meio ambiente. Aqui é a nossa matriz. Nós temos, vocês vão poder encontrar sempre no site da empresa de pesquisa energética esses quadros atualizados, bem atualizados. E aí eu comentei com vocês, né, gente, que aqui, ó, olha aqui, ó, petróleo e derivados, 35,7%. Nós temos aqui um pouquinho de nuclear, que ela é fóssil, mas ela não tem um impacto negativo, tá? Isso é importante a gente perceber. Ela não gera emissões de gás de efeito estufa, tá? Então a nuclear não é um problema em si, mas ela é cara, então por isso que é também bem complicada. Ela tem uma questão de segurança, que tem melhorado a cada ano, sempre tem melhorado essa questão tecnológica, mas a nuclear no Brasil não pegou. O carvão mineral está aqui e temos também lenha e carvão, e o gás natural. Então, somando isso aqui, vai dar aquele número mais ou menos que eu falei para vocês, de 54%, 55% de energias fósseis na nossa matriz, tá? Então, é diferente daquilo que a gente está vendo muito na propaganda, né? Que o Brasil é limpo, o Brasil é limpo. É que a nossa produção de energia elétrica é muito limpa. É uma das mais limpas do mundo. Então, a nossa produção de energia elétrica é muito limpa, é comparável, por exemplo, à Suécia, né? Só que a Suécia ela produz muito de hidráulica, porque eles têm muita produção de água. Não tem sol, né, gente? O sol lá é mais escasso. Mas ali, e também na Dinamarca, a eólica até foi desenvolvida na Dinamarca, tá? Mas aqui nós tivemos, então, essa dificuldade, né? Tivemos muita água, agora a gente está entrando mais na solar, mas estamos vendo o gás natural crescer e muito incentivo governamental para o gás natural crescer. A gente poderia ter uma aula só sobre gás, porque é um assunto riquíssimo, atual, porque você vai me perguntar, alguém chegou a perguntar ontem, né, sobre a chegada do gás vindo da Bolívia, por que a gente importa tanto do gás da Bolívia? Não sei se a pessoa está aqui hoje, não, né? Então, ontem alguém perguntou isso, né? Bom, essa foi uma tomada de decisão em termos de políticas públicas, porque de fato a gente precisava. Agora, hoje, na produção do petróleo, a gente libera gás natural, a gente tem soltado no ar o gás natural, porque a gente não tem gasoduto que venha do mar para cá. E a gente precisa, então, de toda uma logística de gasoduto. Aí você fala assim, bom, tudo bem, mas será que convém a gente utilizar tanto dinheiro, tanto recurso, para investir tanto dinheiro para a gente produzir toda essa logística de distribuição de gás no Brasil? Então, aí vem os economistas que precisam fazer esse cálculo, para a gente saber o quanto que a gente precisa de gasoduto em relação à possibilidade hoje de utilizar outras modais que são muito mais baratas. Então, veja só, nos anos 50, nos Estados Unidos, eles tomaram a decisão de investir em gasoduto. Isso foi melhorando, eles foram investindo em tecnologia, lá pela virada do milênio eu contei para vocês, descobrem lá que o fracking, né, essa possibilidade de fazer uma obtenção do gás de forma muito mais barata, e eles têm uma malha viária, depois eu posso mandar para vocês esse gráfico, né? Então eles têm uma malha que é como se fosse uma teia de aranha, abrange todo o mapa dos Estados Unidos. No Brasil, nós temos realmente aquele pedaço ali da Bolívia, né, que vem até São Paulo, e depois uma entradinha ou outra ali. Então, será que hoje, só que nos anos 50 até o ano 2000, a gente não usava tanto solar, eólica e tal. Hoje nós temos outras modais que são muito mais baratas. Então, talvez não compense a gente usar muito dinheiro, muito recurso para uma tecnologia que depois vai ficar trancada, que é como a gente usa a terminologia no desenvolvimento de tecnologia. No desenvolvimento tecnológico, às vezes você tem um trancamento da ciência ou trancamento dessa tecnologia. Você gasta muito dinheiro, desenvolve, aí alguém inventa alguma coisa muito mais barata e você vai falar, e agora, né? Então você fica preso a uma modal que já está defasada. Bom,
Falando sobre isso, eu queria dizer para vocês um problemão que nós temos aqui no Brasil, tá? Esse aqui é até um gráfico que eu desenvolvi para minha tese de doutorado, para mostrar a questão da utilização da energia no Brasil por setor. Então, por exemplo, residências, né? Menos de 10% da energia produzida no Brasil vai para as residências. Então, onde é que está o problema aqui, né, gente? O problema será que é a indústria? Bom, vamos destacar o transporte. Porque o transporte hoje é onde a gente mais vai poder resolver de forma mais rápida. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de transporte, principalmente do transporte de cargas. Olha aqui, no setor de transporte, vamos lá. O biodiesel está aqui com 25%, não é isso? Não, aqui é a gasolina, 25%. 43% o diesel. O biodiesel, ele está com 4,4%. Vamos conversar, a gente vai chegar nessas modais, mas só para vocês entenderem que nós temos políticas hoje que exigem a mistura de biodiesel ao diesel. O biodiesel ele tem uma produção biológica, né? Então ela é mais ambientalmente amigável e não emite gases de efeito estufa. Então, a cada ano a gente tem um aumento ali de 1%, às vezes até de 2%, mas já existe uma previsão para que se plante a quantidade de soja, de milho, né, que para fazer a produção do biodiesel. Então, eles já fazem, olha, o ano que vem, para o outro ano, já tem a previsão de quanto que vai ser essa mistura, o mandato de mistura ao diesel, para substituir. Mas existem outros grupos, inclusive dos caminhoneiros, que falam, não, isso aí vai trazer borra ao tanque, isso traz problema, diminui a vida útil do caminhão. Mas nós temos várias soluções. E a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, ela faz essas pesquisas e disse o seguinte, por exemplo, se você pensar na frota hoje no Brasil, de transporte da nossa produção lá do Mato Grosso, Goiás, então vem Paraná, vem a produção para a gente poder vender essas commodities por todo o mundo, principalmente via Santos. Então, esse material, todas essas commodities, elas vêm de quê? De caminhão, não é isso? É de caminhão. E o caminhão, ele é a base de quê? De diesel, né? Bom, então, a gente está falando de uma frota de 100 mil caminhões que nós temos no Brasil, tá? Mais ou menos isso é o número que a EPE traz. De 100 mil caminhões, quase todos a diesel. E uma média de vida desses caminhões de 30 anos. Ou seja, conforme o carro vai ficando mais velho, ele vai dando mais problema, concorda? Né? Então, ele queima mais, ele traz mais prejuízo, traz prejuízo para as estradas. O nosso produto vai ficando mais caro. Então, se a gente conseguisse corrigir esse problema, eu estou contando isso porque eu vou mostrar os gráficos para vocês, se a gente conseguisse corrigir esses problemas, o que vai acontecer? A gente vai conseguir ter um impacto menor na nossa produção em termos de valor de produção e a gente vai ter, então, um lucro maior e vai ter um ganho ambiental muito maior também. Qual é a modal, qual é a fonte energética que vocês acham que é mais fácil a gente colocar num caminhão para substituir o diesel? Alguém tem uma ideia? Já tem um tipo de gás, inclusive, mas eu não utilizar. O biometano, biogás, isso mesmo. E a eletrificação também, tá? E como no Brasil a nossa eletrificação ela é limpa, olha que ganho que ia ser, né? Então tá, então olha só, existem estudos também econômicos que dizem que é mais economicamente viável a gente falar assim, ó, me dá seu caminhão aí, né, seu caminhão de 30 anos, e eu te dou um novo, sabe aquela política da geladeira branca, lembra da linha branca? Sai mais barato eu pegar como governo, né, e falar assim, eu te dou um baita de um subsídio e você pega esse caminhão novo, a base dessa modal. Agora, eu estou fazendo parecer tudo muito simples, né, gente? Mas aí eu também trago os problemas para vocês, que como novos pesquisadores vão começar a trazer as soluções. Por exemplo, para eu substituir o diesel eu compro em qualquer posto, concorda? Quem pega estrada aqui, para no posto, tá cheio de caminhão, a comida deve ser boa.
né? Não é assim que a gente fala? A comida deve ser boa, porque os caminhoneiros param aqui. Mas eu não tenho posto que tenha biometano, por exemplo, que tenha biogás, né? Que tenha eletrificação para esse caminhão. Viram? Então, a gente vai ter que pensar essas soluções também, tá bom? Então, aqui, transição energética. Temos que pensar na estrutura do sistema de energia, temos que pensar em infraestrutura e ambiente de negócios inovativo. E isso é dinheiro, tá? Isso aí é modernização para o país. Capital, investimento, instituições, governança, regulação e agenda política, capital humano e participação do consumidor. Capital humano somos nós que temos que aprender essas competências porque o mercado está pedindo isso, tá? Não é só a gente sentar lá no direito e aprender sobre contratos. Eu tenho que saber quais são as cláusulas necessárias nesse contrato para assegurar que o meu cliente não tenha problemas lá no futuro. Então, eu tenho que prospectar os problemas que a ciência, a tecnologia, a engenharia podem trazer para o meu cliente. E eu tenho que conhecer as outras matérias também. Hoje, o profissional do direito, ele tem que estar antenado e saber um pouco de tudo, tá? Estou trazendo, então, aqui para vocês essas questões e vou falar um pouquinho das energias renováveis no Brasil, para vocês entenderem quais são essas soluções tecnológicas. O ar está ligado? Vamos ligar um pouquinho? Vamos. Eu queria saber com vocês, até agora, alguém tem alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Uma contribuição, a montadora alemã Porsche desenvolveu um biocombustível. Está em fase de testes ainda, mas é uma... A montadora alemã... A montadora alemã Porsche está desenvolvendo um biocombustível muito interessante para fazer essa transição energética, como a senhora falou. Os carros dele, de passagem, são veículos de altíssimo desempenho, né? Então, você consegue ter isso no alto desempenho, de repente consegue ter para baixo, né? E futuramente ter para os caminhões, mas... Fala, pode falar. Então é interessante, porque não tem uma solução para os caminhões que são antigos, senão a substituição total, né? Outra montadora também é a Volvo, que está com um projeto de caminhão pesado, 100% elétrico. O que no nosso caso do Brasil é bem vantajoso, já que a gente não explora muito ferrovias, né? Que seria uma modalidade bem interessante. Agora eu vou fazer uma provocação aqui. Alguém aqui sabe me dizer, sem olhar na internet, que aí não vale, não vale colar, mas vocês sabem quantas patentes a Alemanha tem na área de renováveis? Chuta um número. 1.000? Alguém quer chutar algum outro número? É mais, gente, é mais de 1.000. 31.000 patentes só na área de energias renováveis na prateleira, esperando para ser desenvolvida. Aí eles puxam uma lá, aí trazem uma solução. Porque a primeira tabela de classificação de resíduos de saúde foi constituída na Alemanha e depois disseminada em toda a comunidade europeia. Pois é. Então, contando assim um pouquinho da história, né? Minha filha saiu daqui, passou a perna nos pais, né? Disse que só ia fazer 6 meses de intercâmbio na Europa. E aí, depois ela transferiu o curso, aí do curso ela emendou para um mestrado, né? E aí, depois foi capturada por uma multinacional. Então, assim, aprenda a enganar os pais, né? E aí ela ficou, isso já tem 6 anos. E ela agora estava com planos, ai mãe, mas será que eu devo mudar para a Alemanha? Eu falei assim, você está pensando 2 vezes, né? Porque, falei assim, porque lá tem realmente muitas oportunidades, muitas bolsas, né, de estudo. Voltando aqui para as energias renováveis no Brasil, a gente está falando da Alemanha, mas nós temos aqui um cabedal humano fenomenal, tecnológico, temos grandes parques tecnológicos, temos grandes centros de pensamento, temos grandes instituições, eu já comentei aqui da Embrapa, mas existem outras instituições aqui no Brasil que são magníficas, e aqui eu falo da minha, né, que ela é pequena,
mas a gente tem aqui um conhecimento de políticas públicas muito forte, né, bem concentrado de regulação, e até por isso que nós somos tão procurados pelos grandes centros, mas também existem outros que estão falando de outras ciências, e aí eu não preciso nem dizer para vocês, vocês com certeza já estão pensando aí quais são eles, né? E eles estão, todos nós aqui, estudando a parte de bioenergia, que é um ponto das energias renováveis, e o Brasil, gente, é imbatível nessa área, tá? E a bioenergia são essas fontes energéticas limpas que são provenientes de biomassa. É interessante vocês prestarem muita atenção, gente, na nomenclatura, porque a gente sempre ouve assim, energia verde, renovável, alternativa, e às vezes a gente faz um intercâmbio aí desses termos, mas eles têm diferença, né? Nem toda energia renovável é uma bioenergia, tá bom? Então, a bioenergia ela vai vir desses resíduos, cana-de-açúcar, macaúba, milho, soja, resíduos animais urbanos, tem algas também, transformação de biogás, biometano, biodiesel, biodiesel verde, o diesel verde, o HVO, combustíveis alternativos da aviação, ontem a professora falou do SAF, né? Então, vejam, agora, aqui não tem o hidrogênio. Hidrogênio não é bioenergia, tá? É uma energia renovável. Parece muito banal o que eu estou falando, mas não é. Tanto é que os jornalistas muitas vezes erram na hora de escrever. Então, a gente precisa ter isso aí mais organizado na nossa mente. O etanol, eu queria passar para vocês, para a gente lembrar, o protagonismo do Brasil. Outro dia eu estava ouvindo alguém falar, né, dessa grande invenção brasileira. A patente era americana. A patente era americana, mas estava lá perdida. E aí a gente conseguiu adaptar e melhorar. O que aconteceu? Nos anos 70, nós tivemos 2 choques do petróleo, não foi isso? Quais foram os anos? 73, 79, e o Brasil ficou ali preso naquela confusão. Em 80, a gente lança o pró-álcool. Olha esse carro aqui, que beleza, né? Pegava uma chuva, um ventinho, né? Já dava problema. Mas, gente, isso aqui nos trouxe uma segurança energética fenomenal. Imagina, a gente estava com uma Petrobras que precisava ainda receber muitos recursos, né? Ser desenvolvida. Ela começa ali nos anos 40, 50, você tem Monteiro Lobato, né? Tem várias pressões ali da sociedade para que a gente desenvolvesse o nosso petróleo. Primeiro a fazer esse investimento foi Dom Pedro II, que ele ficou sabendo, né, que existia a questão, não, mas tem que ter petróleo no Brasil. Mas tem que ter petróleo no Brasil. E ele gostava da questão tecnológica, então ele também fez ali o primeiro marco regulatório do petróleo no Brasil. E a gente vai engateando, mas nos anos 70, gente, o que eu quero dizer? Qual era o cenário político que nós tínhamos nos anos 70? Ditadura. Tínhamos a ditadura. A ditadura, por favor, entenda o que eu vou dizer, né? Quando a gente tem um regime forte, e não precisa ser ditadura, por isso que eu quero que vocês entendam isso, mas aquele cenário da ditadura era o seguinte, para fazer assim, entendeu? Não tinha muita escolha, era para fazer assim. Então você tinha ali alguns grandes pensadores, técnicos, que tiveram um respaldo governamental para trazer uma solução para o cenário geopolítico mundial. O Brasil precisava de segurança energética, precisava de uma segurança na sua produção de energia. Então, ali se desenvolveu aqueles 3 pilares da hidráulica, a primeira grande usina hidrelétrica do mundo, né? Olha, gente, Itaipu, ela surge naquele período, fantástico. Depois nós temos também Angra 1 e Angra 2, que eu nem vou colocar como um pilar, mas ali foi a primeira vez que nós tivemos, né? E vem então esse assunto da nuclear. Tivemos o programa do petróleo, o desenvolvimento do petróleo e do álcool. Então, o petróleo, a Petrobras começa a receber muito investimento e depois o pró-álcool também. Então, a gente desenvolve o pró-álcool. E essa aqui é uma imagem de 2021, mas aqui eles estavam fazendo o levantamento, né, dos 40 anos de pró-álcool, de 2015
2011, os últimos anos aqui, 11, 12, 13, 14, 15, em 40 anos, os veículos licenciados por ano, tipo de combustíveis e milhões, nós temos aqui, ó, o aumento do flex em relação ao diesel e à gasolina de uma forma assim fenomenal. É fenomenal, gente. Não existe um programa parecido no mundo. E é impressionante que quando você vai nos postos de gasolina nos Estados Unidos, eles já falam assim, aqui nós temos gasolina zero álcool, né? Tipo assim, olha, aqui não tem etanol, né? Porque a gasolina é pura, ela é boa, né? Então eles querem isso, porque não tem ainda essa visão do quanto pode ser bom, né? Agora, se a gente tivesse desenvolvido ainda melhor o nosso etanol, a gente teria menos quantidade de água, o nosso etanol seria, em termos de eficiência energética, seria tão competitivo quanto o da gasolina, e a gente poderia ter aproveitado para ganhar o mercado internacional exportando também. Então, a gente faz o negócio bem feito, mas para sempre no meio do caminho, né? A gente podia ter avançado um pouco mais. Então, o etanol é o principal biocombustível produzido e consumido no Brasil. Ele tem toda uma cadeia de suprimento muito bem estabelecida, né? Desde a sua produção até o que a gente fala do poço à roda, né? E vamos falar também do biogás e do biometano. Vou correr aqui um pouquinho. O biogás e o biometano são aquelas modais de energia que a gente fala o seguinte, elas são completamente benéficas, tá? Então, elas são aquelas que vão capturar carbono e não só fazer com que haja uma produção de um gás benéfico, né? Ou de um combustível benéfico. Ele ainda por cima, ele captura. É carbono negativo, como a gente fala assim, num termo mais técnico, ele é carbono negativo, ou seja, ele não só não emite, como ele ainda captura, tá? Então, o biogás, esse gás bruto, você tem aqui também, pensando em termos de metano, né? Você tem ali 4 moléculas de hidrogênio, tá? Dentro dessa fórmula CH4. Então, você tem uma de carbono e 4 de hidrogênio. Quando você quebra isso aí, você já tem ali o hidrogênio. Olha como ele está dentro da rota de produção de hidrogênio, né? E você pega um passivo ambiental, que é essa biomassa, então você produziu ali até o etanol, ou produziu qualquer coisa que produz no Brasil, sabendo que a nossa agricultura, o agronegócio, ele está aí com quase 1/3 do nosso PIB. Então, imagina quanta biomassa a gente produz. E aí, o que você vai fazer? Vai esperar decompor? Se você deixa decompor ali junto com lixo e tudo, você vai ter uma emissão de carbono, né? Uma emissão de metano. Então, você vai ter um passivo ambiental. Agora, se você produz uma energia disso aí, você vai conseguir reter esse carbono e ainda ter um ganho energético. O biometano é o biogás purificado. É uma forma também gasosa. Lembrando que, como eu comentei ontem com vocês, o biogás e o biometano, nessa forma já purificada, ele pode ser tanto gás, ele pode ser transformado em biocombustível, que ajuda no transporte também, facilita no transporte, e ele pode ser eletrificado. Então, é assim, você fala assim, pô, não tem bala de prata, mas tem quase. Entendeu? Assim, é fantástico. Aqui é o ciclo, mas a gente depois vai ver lá na usina, né? Questão dos resíduos sólidos nós comentamos ontem. E eu queria depois, então, passar para vocês aqui, do que eu comentei com vocês, né? Hoje nós temos ainda um problema de aterros, temos lixões, temos problema de reciclagem, né? E a questão de incineração também. Então, como que a gente vai fazer esse aproveitamento desses dejetos, né? Como é que a gente vai fazer a separação? Como é que vai ser a política pública de cuidado, de saneamento, de transformação energética e aproveitamento desses resíduos, tá? Então, o maior desafio da descarbonização energética no Brasil, fazendo um resumo, está relacionado hoje ao transporte rodoviário de cargas, como eu comentei com vocês, amplamente utilizado pelo setor produtivo. O setor está correspondendo a mais ou menos 32,7% do consumo total de energia no Brasil, 43% com diesel, 25% com gasolina, ou seja, quase tudo, né, gente, utilizando fonte fóssil. 59% da produção hoje do Brasil é transportada
por meio viário, modo rodoviário, e desde 2018 nós temos essa prática da subvenção ao diesel e utilizando essa fonte de combustível fóssil. Vocês viram o que aconteceu em 2018 em relação ao transporte no Brasil, o transporte de cargas? Teve a grande greve dos caminhões. Eu estava fazendo doutorado aqui nessa época. E foi tão interessante porque eu alugava um apartamento pequeno aqui, bem perto daqui, um flatzinho, e aí eu passava para comprar pão, queijo, né, para comer alguma coisa à noite, mas vida de estudante, né, então tinha que comprar as coisas, não podia ficar indo para o restaurante toda hora. As prateleiras, gente, tudo vazia. Sabe assim, tipo, primeira semana de pandemia, tudo vazio. Não tinha nada. E a produção se perdendo na estrada, porque todos os caminhões pararam. Eles pararam nas estradas, os ovos, o leite, tudo se perdeu. Foi uma loucura. Naquele momento, como cientista político, o que você tem que pensar? Você fala assim, nós estamos reféns de uma modal. Nós estamos reféns de um meio de transporte que pode trazer um grande prejuízo. Desde uma bomba que pode, né, soltar nas grandes estradas e a gente não vai ter como transportar, ou a própria greve. Né? E isso, a gente vendo que os caminhões, o que eles estavam querendo? Subsídio ao diesel. Ao diesel. E o governo nunca mais conseguiu se livrar dessa, né, dessa chantagem, vamos dizer assim. A gente entende o problema do caminhoneiro, a gente entende que está muito caro, né, manter o caminhão, mas existem soluções para isso. E a gente está precisando colocar essas soluções aí em prática. Né? Escolher um caminho, sejam os corredores de biometano, para que os novos caminhões possam abastecer nesses locais específicos. Gente, porque se você está produzindo soja no Mato Grosso e você vai deixar em Santos, você sabe quantas paradas esse caminhão vai fazer. Você já sabe qual estrada que ele vai pegar. Então, dá para a gente fazer uma política em que, seja por eletrificação, biometano, seja o que for, a gente consiga fazer os postos próprios e fazer, então, a modificação, o barateamento, tanto para o caminhoneiro, para o transportador, para o produtor, para o consumidor e para que a gente também tenha um produto que seja comercialmente mais competitivo no mercado internacional. Então, todo mundo sai ganhando, tá? Alguns casos de sucesso, essa é uma empresa americana, uma rede de supermercados, então eles também já começaram a utilizar biometano e eles têm as rotas próprias para parada dos caminhões. E vamos só falar, o biodiesel já comentei com vocês, né, como é que ele funciona. Ele também é um combustível, um biocombustível derivado também de biomassa, mas ele é óleo, não é álcool, tá? Então, e ele é completamente igual ao diesel. A borra, o resíduo que deixa, ele pode ser utilizado até um filtro muito simples no caminhão e isso pode ser resolvido. Tá? Existe hoje já uma política, nos últimos anos, o Brasil tem utilizado uma política que exige a introdução do biodiesel, a mistura do biodiesel a todo o diesel no Brasil. O diesel no Brasil é quase todo importado. Tá? A gente não tem produção de diesel. Esse é um outro problema também, tá? Que nós enfrentamos. Temos o diesel verde e o HVO, são também duas modalidades bem desenvolvidas no Brasil. E aqui é uma mistura de óleos vegetais e, enfim, né, aqui tem toda essa parte técnica, né? E o HVO é um óleo vegetal hidrotratado que serve para a produção de combustível alternativo para a aviação. O HVO, isso é um motivo para uma outra aula, a gente não vai ter tempo agora de trabalhar sobre isso, mas esse é um mercado que também está nascendo, está sendo colocado como uma bandeja para o Brasil. Por quê? O CORSIA é um tratado internacional que foi desenvolvido para descarbonizar a aviação civil. A partir de 2027, vai ser obrigatório que a cada ano todo o combustível de aviação tenha um percentual de combustível alternativo ou de combustível limpo, ou, enfim. Então, essa mistura vai ser obrigatória.
Ou seja, alguns países vão ter que produzir, porque nem todos os países vão conseguir produzir o SAF. Alguns vão ter que importar. E da onde vem? Vem de uma produção da agricultura, e o Brasil é muito rico nessa produção. Então, nós precisamos agora de usinas próprias, porque existe todo um aparato tecnológico e técnico mesmo, né, de como ele pode ser feito, como é que pode ser feita essa produção, porque a gente está falando de aviação, então tem que ser exatamente a produção desse combustível, tem que ser exatamente como é permitido pelos normativos internacionais, então tem ISO próprio para isso, agora já tem também a ABNT própria para isso, e as rotas que são autorizadas pela Associação Internacional, pelo órgão internacional. Então, o CORSIA exige, hoje, se eu não me engano, estava em 12 rotas de produção que são autorizadas e tem que ser em usina própria. Aí nós vamos depois entrar já nos problemas do Brasil, né? Por que demora tanto para fazer uma usina própria para a gente poder entrar nesse mercado, que é um mercado que está pronto aí para a gente, né, produzir para o mundo inteiro, tá? Aqui eu vou falar, depois eu vou passar para vocês em relação aos problemas. Saindo da rota aí também dos biocombustíveis, da bioenergia, nós temos o hidrogênio, e a professora Maria João falou um pouco para vocês sobre isso. Temos outras rotas e tecnologias energéticas, a gente podia falar de fissão nuclear, fusão nuclear e tantas outras coisas, né, que podem ser desenvolvidas em relação às novas tecnologias energéticas. Mas eu queria passar para vocês, antes da gente fechar, só também para que vocês possam pensar um pouco sobre isso, sobre campos de estudo, TCC, pensamentos aí em termos de mestrado, né, para quem vai começar mestrado, doutorado, né? Quais são as soluções que a gente pode imaginar? Primeiro, governança multinível. Nós temos aí uma grande pensadora, a Elinor Ostrom, O-S-T-R-O-M, Elinor Ostrom, já falecida, foi prêmio Nobel, e ela falou assim, olha, nessa área ambiental e das novas tecnologias ambientais, a melhor forma de você conseguir desenvolver novos mercados é por meio de uma governança multinível, ou seja, uma mesa como essa, onde a gente coloque o produtor, o vendedor, o usineiro, entendeu? A sociedade civil, o agente público que vai fazer a política pública, a academia. Então, tem que ser multinível, tem que saber o ponto de vista de cada um, tá? O segundo ponto seria a atualização das políticas públicas, que é isso que a gente está falando aqui. A gente precisa de planejamento no Brasil. As nossas políticas públicas, se elas ficarem no passado, a gente vai continuar tendo problema e daqui a pouco outros países vão estar passando a gente. E os mercados de carbono, dentro do Acordo de Paris, acaba sendo também uma das tecnologias ou das ferramentas, dos instrumentos que a gente tem para a gente poder fazer um payback, ou seja, eu produzi, eu fiz as alterações, eu parei de usar o carbonizar a economia, eu estou fazendo novos ajustes para que eu possa descarbonizar, mas isso custa dinheiro. Como é que eu vou? Quem é que vai me pagar? Então, o payback, né, que a gente fala, é o mercado de carbono que pode trazer esse ajuste. Então, já expliquei aqui para vocês, né, uma política policentrista, essa primeira solução de governança multinível. A gente sai, então, de um cenário em que só tem um tomando decisão, o top-down, né? A gente passa a ter ali mais agentes envolvidos. Tá? Então, essa nova bioeconomia, ela exige que a gente consiga colocar todos os agentes à mesa para discussão, tá? As políticas públicas, elas precisam ser modernas. Todo o ciclo de políticas públicas, ele vai ter várias influências de vários agentes, então nós precisamos dessa modernidade, tá bom? Aqui também para passar para vocês, né, que os governos continuam subsidiando, os subsídios são muito fortes ainda para a indústria fóssil. Então, aqui são números bem recentes, né, para que vocês vejam o número de subsídios caiu, mas ainda é muito na ordem aí de dezenas de bilhões para a indústria fóssil. Então, a gente precisa rever isso e não pode ser de uma vez, porque senão a gente tem um colapso econômico. A gente tem que fazer uma mitigação
um desmame dessas políticas, porque elas, todo o mercado ainda depende delas. E a atualização das políticas públicas, ela pode trazer um ciclo virtuoso para toda a economia. Então, a gente também depois vai poder pensar um pouco sobre isso, para a adoção desses novos protocolos de sustentabilidade, tá? E os mercados de carbono, né, como eu disse para vocês, a indústria que é pesada e que está emitindo além de uma cota, ela vai ter que, então, comprar créditos daqueles que estão emitindo menos ou que estão fazendo projetos que sejam limpos, sejam projetos baseados na natureza. Então, eles emitem ali alguns créditos e a indústria que é ainda carbonizada, vamos falar da Vale, né, vamos falar da siderurgia, que tem dificuldade de descarbonizar, eles teriam, então, obrigatoriedade de comprar títulos limpos dessas outras indústrias. A professora Patrícia Iglesias vai estar aqui, né, na quinta ou na sexta, e ela vai falar sobre isso, então vou deixar para vocês aprenderem. Só queria passar para vocês, para a gente já estar finalizando, que o Brasil tem essa riqueza, gente, tanto de tecnologia, qual outro país, né, consegue fazer tanta exploração em alto mar, né, como o Brasil consegue, e a gente consegue utilizar as plataformas que estão sendo descomissionadas para que elas possam produzir hidrogênio, para que elas possam produzir outras formas de energia. Então, assim, é tudo muito interligado e muito inteligente. Não precisamos ficar sem a nossa carne, o nosso gado, né? Não tem como ter 8 bilhões de vegetarianos, tá? O mundo não comporta isso. A gente precisa também da carne, mas a gente consegue fazer uma carne descarbonizada. Isso é lindo, porque o carbono neutro, ele pode existir, ainda mais num país como o nosso. Basta que a gente passe a exigir técnicas de produção que sejam compatíveis com os ecossistemas, tá? Temos muitas incertezas nos cenários, né? Um custo de transação econômica e transição econômica muito pesado ainda. Precisamos ter foco tanto no que está acontecendo no mundo, as oportunidades que o mundo oferece, uma SWOT mesmo, e saber aonde a gente deve investir os nossos recursos e os nossos esforços e aproveitar, então, essas oportunidades. Dos problemas que nós temos que atacar hoje, são 3: licenciamento ambiental. Nós estamos aí há 10 anos discutindo isso no Senado e não conseguimos ainda resolver esse problema. Vejam como a produção, por exemplo, abrir agora, vamos juntar aqui, gente, cada um dá 1 milhão, 2, 5, não, estou falando de pelo menos 100 milhões. Para a gente construir aqui uma usina, bora? Bora, bora. Olha o processo de licenciamento que a gente tem que fazer para a gente conseguir, né, abrir uma usina. Então, não é tão fácil assim. O desafio federativo também, que vocês vão ter muito material para vocês pesquisarem e pensarem em termos de políticas públicas. Um país que tem uma repartição de competências que muitas vezes, né, estão sempre sendo sobrepostas, né? Então, às vezes você tem uma lei que se encontra com uma outra lei de um outro ente federativo e você não sabe a quem que você vai obedecer, né, qual vai ser o normativo que você vai seguir. E esses encontros e desencontros, eles trazem muito prejuízo para o investidor. Às vezes, quando a Selic está alta, então é muito melhor do que eu abrir uma usina, é deixar os meus 100 milhões aplicados, né? Então, esse é um grande problema que a indústria passa no Brasil. E temos também essa questão das pressões externas, que podem ser negativas ou positivas, dependendo do jeito que você lê, né? Se você é uma pessoa pessimista ou se você é uma pessoa otimista. Quando você tem ali um CBAM, como essa pressão externa que vem da Europa, que são essas barreiras alfandegárias da Europa, que diz o seguinte: não, o produto do Brasil está tendo desmatamento, então o que chegar do Brasil em termos de commodity, eu vou jogar ali 10%, 20% e tudo. Isso já é a realidade e já vai começar a ser exigido nos próximos anos. Então,
como é que eu vou ver isso aqui? Bom, eu posso ver como um grande prejuízo, uma barreira alfandegária que vai trazer prejuízo para o Brasil, mas eu posso pensar numa oportunidade também, que eu vou rever os meus ciclos produtivos, vou exigir também no mercado internacional um respeito maior em relação ao nosso produto, mostrando que o nosso produto tem, sim, vários pontos positivos, tá? E queria falar para vocês, para a gente fechar aqui num tom positivo, que já que nós temos que melhorar a governança e o planejamento no país, a gente começa a dar alguns passos que são bem interessantes, né, que estão indo nessa direção certa. Mas, por exemplo, isso aqui é uma notícia de ontem. Enquanto a gente estava aqui conversando com a professora Maria João, o Brasil estava anunciando uma unificação de ações do Estado para melhorar a política energética no Brasil. Mas esse é um trabalho hercúleo. E o que a gente vê, às vezes, é uma resolução. Quem é do direito sabe que a resolução, como um normativo inferior, ele é muito mais frágil, rapidamente ele pode ser substituído e você traz também uma insegurança. Às vezes você pode até achar que isso aqui vai trazer uma segurança, mas de repente pode até trazer uma insegurança. Será que agora eu continuo investindo onde eu estava ou eu vou ter que mudar? E se essa resolução cair? Isso aconteceu nos últimos anos várias vezes. Resoluções que surgiram nas políticas energéticas, o mercado tomou uma direção e mudou o governo e essas políticas foram canceladas imediatamente. Decretos, portarias, resoluções que foram mais de 2.000 que foram canceladas. E aí se mudou ali a posição do Brasil. Então, de qualquer forma, o que nós precisamos pensar é que existe aqui um tripé. Nós temos o planejamento, nós temos a governança e nós temos a inovação tecnológica. Esse tripé tem que estar bem estabelecido no nosso país e nós aqui temos, então, a necessidade de contribuir com as próximas gerações, né, com a nossa geração, a geração aí de vocês e as próximas gerações, trazendo uma modernização para todo o nosso arcabouço jurídico, tá bom? Então, com isso, eu encerro aqui para vocês, né, trazendo essa provocação, agradecendo muito a presença e a paciência de vocês nessa aula e abrindo também, franqueando a palavra, para enquanto vocês estão comendo, se vocês quiserem fazer algum comentário. Obrigada, gente. Obrigada. Alguém quer fazer algum comentário? O microfone está ali. Eu sou a Cláudia. Eu quero agradecer a Cássia. Se vocês não sabem, ela é a grande responsável por tudo isso. E nós somos privilegiados de estarmos aqui hoje. E eu queria chamar a atenção de cada um de vocês. Acho que a diferença de idade aqui, a gente talvez mais à frente perceba a importância desse dia. Somos pequenos, somos poucos, mas somos grandes. E quando o colega trouxe de uma empresa grandiosa, fazendo o estudo dela, e eu trago esse gancho dizendo que a responsabilidade é de todos nós. Não é uma política pública, a gente não pode cruzar os braços e esperar que o governo tome a decisão. Isso somos nós como cidadãos, somos nós como as empresas privadas, o governo como um todo. E quando eu comecei a trabalhar e entender, estudar sobre esse assunto, eu coloquei o holofote para mim. Eu falei, como que eu vou falar sobre isso e o que é que eu tenho feito no meu dia a dia? De estar nesse privilégio, de estar nessa sala, estamos em bolhas sociais, que temos acesso a muitas coisas. Então, eu trago a vocês um pensamento inquieto, e de que cada um saia dessa sala pensando o que é que eu tenho feito para fazer a minha parte. E se a gente faz isso todos os dias um pouquinho, com certeza fazemos a diferença. Um bater de borboleta faz uma diferença muito grande. Então, assim, essa gotinha no oceano, se é o nosso lixo, como é que a gente trata? Mas a gente fala assim, mas não tem política pública para fazer o trato desse... Faz a sua parte. Faz a sua parte. Fala assim, tem uma comunidade, perto tem uma cooperativa que pode recolher o meu lixo, que nem a gente falou sobre ontem do japoneses, o lixo é seu, né? Quando a Cássia estava aqui comentando. Então, outros países que já são mais avançados, vamos trazer para nós essa solução do nosso problema. Então, o que é que eu posso fazer com o meu resíduo? O que é que eu não posso ter um carro elétrico, mas como é que eu posso reduzir isso aqui? Então, assim, o que eu deixo aqui, primeiro, é um agradecimento, assim, me sinto realmente muito privilegiada de estar com todos vocês.
É um dia especial. A gente fala temas aqui, vocês não têm noção em quantas mesas falam sobre isso, em quantos políticos, empresas estão falando sobre isso aqui, e a gente está representando mais uma mesa, né? É um privilégio. E saber que cada um de nós temos a responsabilidade, não precisa pensar no grande, eu não vou escrever uma política, mas no dia a dia nós somos, sim, responsáveis e, sim, fazemos a mudança. Mudanças inteligentes. Obrigada, Cláudia. Alguém mais quer fazer algum comentário? Perdão. Agradeço muito a doutora Cássia. Foi excelente sua explanação, maravilhosa. E eu acho que é isso mesmo, Cláudia. Nós precisamos nos unir nesse único propósito, porque a gente pode fazer a mudança acontecer. Precisamos sentar na mesa, conversarmos com as partes, especialistas, e vocês aqui tiveram uma oportunidade única hoje. Realmente, parabéns, Cássia, por estar nesse movimento e proporcionar para a gente essa manhã e tarde, né, tão agradável e tão importante, com tanto conteúdo e conhecimento. Espero que a gente tenha outros encontros e que você possa, como coordenadora, diretora-geral, você possa convidar outras organizações para fazerem parte desse movimento. Eu me coloco aqui à disposição. E a academia que eu estou fazendo parte, também representando a diretoria, meus parabéns para você. Obrigada. E muito obrigada pelo convite. Obrigada, mas eu agradeço em nome de todo um time, né? Nós temos aqui pesquisadores que estão estudando, cada um no seu campo, enriquecendo, né? A cada vez que a gente vai trazer uma palestra, a gente vai acrescentando slides, né? O Matheus está aqui representando todo o restante de pesquisadores, né? E ele está sempre, eu falo assim, Matheus, pensa aí no slide, pensa aí no... Matheus, faz um levantamento, porque acabou de sair, ele, né, eu sei que saiu... Não, esse normativo não funciona mais, agora já é outro. Aí ele corre lá para atualizar. Mas é muito enriquecedor isso, sabe? Eu acho que, de fato, a gente pode, juntos, né, alavancar a política pública no Brasil, aprimorar a política pública. Então, assim, eu gostaria muito de rever os rostos de vocês e lembrar também que cada um desses slides, cada um dos temas que eu trouxe, gente, dá 6 meses de aula, tá? Então, são temas específicos. Eu só estou aqui fazendo, sabe, arranhando a superfície. Mas se vocês falarem assim, eu queria entender mais sobre gás natural, ou sobre o problema entre gás natural e biometano, ou eu quero entender mais sobre políticas públicas e regulação, a regulação econômica e regulação social, é um outro tema. Se eu quiser, enfim, tá? A questão, se a gente quiser olhar só o global, se eu quiser ter uma perspectiva histórica, então cada um disso aí a gente dá 6 meses de curso, sem dúvida nenhuma. Plantou semente. É só para vocês, é só para provocar mesmo vocês. Imagino tá que bom? cada slide desse tem toda uma contextualização. Exatamente. Tem discussões para você chegar nessa questão. Mas como eu sou muito fominha, eu não conseguia assim falar, não, vou dar só um foco, né? Eu quis trazer vários para que vocês pudessem ter mais oportunidades aí, tá bom? Então, muito obrigada. Quero ver vocês aqui amanhã e nos próximos dias e no sábado também, tá bom? Obrigada.